Com proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou os 12. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos, queridos irmãos e irmãs, vamos meditar essa liturgia da palavra. Ouvimos nessa primeira leitura, onde que o povo de Israel, exilado no Babilônia, agora começa a retomar a reconstrução do templo, onde que em Jesus já não mais esse templo física, mas real na vida de cada um de nós. Que Deus se faz presente, esse reino dos céus está presente na vida de cada um. Por isso que São Lucas ouvimos esse envio dos apóstolos, dos 12. Deu-lhes autoridade de expulsar todos os demônios e para curar doenças. Jesus Cristo dá essa possibilidade para os seus discípulos, para que, sustentados nessa ação, possam crer na palavra. Crer na palavra de Jesus. Que o reino dos céus está próximo. Essa proximidade do reino do Senhor em Cristo Jesus está dentro de nós. Esse reino, sentir amado, sentir querido, sentir dentro do seu coração, nos olhos da fé, que a palavra de Deus se torna vida na sua própria vida, na sua história. E Jesus Cristo envia os seus discípulos para anunciar uma boa notícia. Essa boa notícia que Cristo é o Salvador. E através disso, nesses milagres físicos, transformará a sua vida. Terás a luz na fé para acreditar. E acreditar, viver a grandeza na altura do Evangelho. Que Cristo te ama, te perdoa, expulsar os demônios, o egoísmo, a vaidade, a ganância, a prepotência, de não acreditar muitas vezes na providência divina.
Ouvimos também, celebramos hoje a memória de São Vicente de Paulo, um grande presbítero que amou os pobres. Amou os pobres porque tem para dar. Amou os pobres porque tem Cristo dentro do seu coração. Não é só para encher a barriga dos pobres, mas evangelizando, dando. Porque você não pode dar se você não tem. Por isso hoje até nos ajuda só socialmente. Não toca os corações. Por que não toca os corações dos irmãos? Porque não tem. Não tem para dar. Porque pensamos que ajudar os pobres só dá assim. Mas não. Porque dar, sentir amado é totalmente diferente. É uma vivência na vida de cada um. São Vicente de Paulo tem uma vivência dentro do seu coração. Até renovou a formação sacerdotal. Até renovou, porque a igreja naquela época já se tornou secularizada. É assim a história. Assim a história. E para o tempo, a situação, o tempo tem que responder. E Jesus Cristo envia os seus discípulos. Esse é ser pobre. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E para curar os enfermos, a condição é muito importante. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho. Não leveis. Nem cajado, nem sacola, nem pão. Nem dinheiro. Nem mesmo 2 túnicas. Assim. E nada, todo é providência divina. Todo. Hoje já temos carro. Temos, se alguma coisa, você, não, eu não vou não. É difícil. Por isso que esse ser pobre. Porque na Sagrada Escritura o pobre não é simplesmente os pobres assim. Os pobres são aqueles que deixaram tudo e seguiram Jesus. Esses são os pobres. Aquele que não tem, mas tem tudo. Porque onde que esteja, e qualquer que seja, vai conviver. Por isso que já tem que entrar nos olhos da fé. Entrar mesmo nos olhos da fé. E para ter olhos da fé, precisa fé. Não é acreditar. Não é para somente acreditar. Aquele que tu fala que ninguém pode te enganar. Pode te enganar. Ninguém. Porque tem uma experiência na sua vida. Por isso que experiência. Vamos. São Vicente de Paulo tem uma experiência desse abandono total. Não? Nem dinheiro. Por isso esvaziou a si mesmo, deu para os pobres. E assim é o começo para seguir Jesus.
nem duas túnicas. Você sabe que é duas túnicas, não? Na frente é bonzinha, na trás é malvado. Tem fé que não tem fé. É por conveniência, sabe? Ou por status. Por status. Ou por alguma coisa assim, para ter um poder. De alguma coisa. Porque um coordenador ou alguma coisa assim, porque eu que faço, eu que carrego, eu que dou, eu que compro. Sim. Isso, para a vida cristã, nada disso. E a túnica, aonde que Jesus, na sua túnica, foi repartido. Foi sorteado entre os malvados, perante da realidade humana, nu, até entregar a sua vida na cruz. Esse é o servo de Javé, servo de Javé. E, aonde que estejam, feliz. 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 Também na doença, na velhice. E Jesus chama pelo nome. Envia os seus discípulos pelo nome de cada um. O seu nome. Por isso todos nós vamos assim também meditar a vida de São Vicente de Paulo, se abandona, colocar a sua vida em serviço, serviço da Mãe Igreja, serviço do meu irmão, cobrir a nudez do outro, encher a fome do outro. Por isso pedimos ao Senhor esse espírito, para que possamos cantar esse salmo responsorial de hoje. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Sua palavra, porque essa palavra é verdadeira, não é falsa. Não é falsa. E a pessoa, o povo, acredita porque receberam. Receberam uma boa notícia, receberam uma palavra de consolo. Só na atitude, só no gesto de cada um, a pessoa ele atrai a pessoa. Porque muitas vezes, dentro da igreja, temos duas túnicas. Pretendemos ser que não é. Por isso nós sofremos. Queremos que o outro me compreenda e você tem que mascarar, sabe, que tu és. Que tu és. Você quer ser amado, aceito, mas você não deixa ser amado. Por isso tu sofre. A pessoa sofre. Pretende. Por isso, porque tem duas túnicas. Incapaz de dar a sua vida. Incapaz de compreender o dom da vida. Dom. Por isso, quando uma pessoa se defende, ele sofre, defendendo alguma coisa. Ele perde a comunhão com Deus. Ele perde a grandeza do amor
Por isso não consegue conviver numa família, numa comunidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, pedimos ao Senhor o dom da fé, que esse dom é dado para as pessoas que têm ouvidos para ouvir. Ouvidos. E para ter ouvidos para ouvir, você tem que esvaziar a si mesmo. Esvaziar a si mesmo. Que adianta um discurso assim, bonita, que todo mundo quer, que todo assim. E não tem fé. Até muitas vezes assim, até nas nossas orações, o devocional. Devocional. Que adianta que você levanta 4 horas de madrugada, né, fazendo a novena de São Gabriel, São Miguel, e tu perde a Eucaristia. Um domingo não vai. Apesar que você vai... Por isso precisa muita fé. Por isso que essa devoção que abre o nosso coração, não? Para a fé. Abrir, esvaziar a si mesmo. Esvaziar. Por isso que pedimos ao Senhor, não? Pedimos ao Senhor que nos dá. Você sabe que Jesus Cristo deu autoridade aos discípulos para curar os doentes, para sustentar a palavra. Não é na verdade, é essencial na pregação de Jesus. Não é milagre física que Jesus, mas para que atrai você, Ele manda, Ele cura. Ele toca, cura. Mas se você vai ficar só isso aí, no outro dia você vai morrer de novo. Por isso que, para transformar esse milagre físico num milagre moral, a conversão de coração. A conversão. Que tu converte ao Senhor. E conversão de coração, ele é potente, porque purifica o seu coração. Tu compreende a sua vida, a sua história, iluminada. Por isso que iluminação, ilumina a sua história, a sua vida. Consegue, ninguém pode te, manipular. Ninguém pode te manipular. Pode alguém me dizer assim, tal. Já tem uma experiência. E não é gananciosa. Ela é suave. Ela é suave. Ela é fraterna. E uma palavra de cortesia. Não é uma invasão, mas ele toca o coração, toca a mente da pessoa. Por isso pedimos ao Senhor, né, que pela intercessão de São Vicente e Paulo, possamos amar os pobres. Amar os pobres, amar a evangelização, amar as formações. Por isso que um dos formadores do seminário, do clero, porque
consegue renovar a igreja. Renovar a igreja. E ainda fundou congregações. Congregações. E também os nossos irmãos pobres, que não teve oportunidade de ter, mas Jesus Cristo ama os pobres, para que possamos santificar cada dia e adquirir esse espírito da bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que se tornou pobre, esvaziando a si mesmo, especialmente na evangelização. Porque se temos pobres em espírito, essa é a nossa comunidade, crescerão. Espero que vocês entendam esse pobres em espírito. Não é um pobrezinho assim, aquele que pede. Esse Jesus vai dizer, pobres sempre tereis. Mas o pobres em espírito, não. Aquele que tu coloca a sua vida para a evangelização. Que tu ocupa o último lugar e ocupado sempre com o Senhor. Ocupado sempre com o Senhor. Esses últimos experiências, nesse tempo, um dos últimos experiências da minha irmã, sempre ocupada. Aproveita todo o tempo para viver na grandeza do amor. Sem preocupações, muita coisa. Se tem, tem. E se não tem, terás. Terás. E nunca falta. Nunca falta. Sim. Nunca vai faltar. E ainda mais. Muitas vezes somos preocupados. E mais que nos preocupamos, mais que perdemos. Porque mais que você guarda, mais que tu perde. Mais que tu perde. Porque não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. Por isso, rezar dignamente, aproveitar o tempo, o espaço que o Senhor te dá. E somente tu entenderás isso quando você já está mesmo no estado assim. E pior ainda, se você querendo ainda construir, que você já para morrer. Não é mais para construir, é já para preparar. Por isso até ela mesma vai dizer, eu não peço a cura assim, de saúde ao Senhor. Eu peço que eu possa viver cada dia segundo a sua vontade. Porque se Ele vai fazer, vai fazer. Se vai. Se não é a vontade dEle, para que lutar para isso? Para que chorar com isso? Para que projetar para isso? Por isso, como São Paulo nos diz, viver na altura do Evangelho, viver em Cristo. Viver em Cristo. E morrer é um lucro. Por isso que todo o nosso trabalho tem que ser morrer. Se não tem lucro, porque tem alguma coisa errada. Se você trabalha numa pastoral, num movimento de formação, se você não aprende a perder, tu não vai ganhar. E perder a vergonha, o demônio que está dentro do seu coração. Perder.
tem que perder. Por isso, confessamos os nossos pecados, pensamos que alguma coisa assim, você vai perder o demônio que está dentro do seu coração. E tu ganharás a graça de Deus. Por isso que pedimos ao Senhor que através dessa palavra nos ajudem cada dia de crescer na fé. Crescer. E quando falamos a fé que tem poder de transformar. Transformar numa criatura nova que possam transportar essa montanha. Vai para lá e vai. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Pode dizer, vai para lá e vai. Se não, tu não. Como vai a montanha para lá se você nem saiu? Se você não nem esvaziou? Se você não tem nem experiência? Quando falamos de experiência, é um encontro com uma palavra autêntica. Uma palavra autêntica. Prontos para morrer. Prontos para dar a sua vida. Porque dar a vida e morrer para que outro viva. Para que outro viva. Por isso, aproveitar o tempo. O tempo. Minha irmã, por exemplo, assim, que eu não vejo dores assim, que desesperado. Engraçado. Nunca vi. Mas você sabe, tem dores? Você nem imagina. Dores insuportáveis. Mas você sabe que convive com a dor como parte da vida. Por isso, no outro dia, eu flagrei ela. É como a câncer dela, ele fala assim, é como filho dela. Flagrei ela assim. Por isso que você vê que estava falando aqui, ele fazia assim, porque estava com muita dor. Muita dor. Mas quando a criança vai chorar, a mãe que dá no colo, ele bate, não? Calma, depois ele vai dormir. A mãe domina os seus filhos, alimenta os seus filhos. Por isso que na nossa vida, no nosso relacionamento uns aos outros, saber se dar e aproveitar essa oportunidade de estar juntos. Independente da cara do outro. Tem que aproveitar, porque é um dom de Deus. Um dom de Deus. Deus coloca na sua vida para que transforma a sua vida. Compreender que o outro é superior de ti. E compreender também que tu seja o último para o outro. De servir o outro. Porque senão é papos furados. Como se espetáculo aqui dentro da igreja. Você vai ficar aqui 50 anos e um dia você vai, desesperada, vai morrer e vazia. Pensou se um dia ninguém vai dar bola para você? Vazia. Não? Por isso que crescemos na fé. Na fé. Porque na fé nos faz unidos. Nos faz forte no Senhor. Porque o Senhor é forte para conosco. Fortalecido a sua fé cada dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.